CDI e 11, o FIINFRA CDI da Esparta. Vamos ler o relatório de fevereiro de 2025. O fundo que tem aí uma situação interessante, né? Ele tem a carteira indexada aí ao CDI. No dia 19 de março de 2025, o Copom aumentou a taxa Selic lá para 14,25% e este aumento poderá produzir aí resultados em relação ao CDI 11. Vamos ver aqui como isso se dará no fundo. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, o fundo que tem como objetivo o investimento aí em recursos em debêntures incentivadas com uma meta de retorno de CDI mais 2% ao ano. O fundo que tem um patrimônio líquido de 1,4 bi, a cota patrimonial a R$ 104,18, bastante positivo aqui para o fundo, tem um carrego de carteira aí de CDI mais 1% ao ano na média, uma duration aí de 4 anos, 48 mil cotistas, fazendo um yield aí de 15,4% ao ano. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o CDI e 11 está cotado aí no mercado secundário a R$ 102,48, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 8,55. O fundo, pessoal, que teve lá o ápice aos R$ 109,14 em outubro de 2024, sofreu também lá em dezembro, chegando aí à casa dos R$ 94,00, e agora tem essa linha de recuperação enfrentando aí a resistência dos R$ 102,50, R$ 103,00. A última distribuição foi paga agora no dia 18 de março de 2025, R$ 1,16 por cota, fazendo um yield aí de 1,14%, 14,91% no yield anualizado. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, ele teria hoje no CDI 11 R$ 1.301,70, segundo o site Investidor 10. Agora, em dezembro de 2024, ele sofreu um pouco, mas mesmo assim se manteve superior à linha do CDI, né? O que é bastante interessante. Como comentamos, pessoal, o CDI 11 é um fundo indexado aí ao CDI, tá? E agora, no dia 19 de março de 2025, a reunião do Copom decidiu por aumentar a taxa Selic aí em 14,25% ao ano. E isso, pessoal, faz com que a taxa CDI passe a render agora 14,15% ao ano. Isso influencia diretamente aqui o CDI 11 por conta dessa indexação. Mas vejam, pessoal, ainda não para por aí. O Copom ainda não divulgou a ata da reunião, mas o Boletim Focus de 14 de março de 2025 já projeta aqui uma Selic a 15%, tá? Agora, nessa última reunião, pessoal, o Copom já sinalizou aí que pretende fazer mais um incremento na taxa Selic, tá? Mas este incremento será inferior a 1 ponto. Então, é bem provável que ele sairá aí de 14,25% para 15%, como o Boletim Focus já vem indicando aí com este comportamento há mais de 10 semanas. E segundo o Boletim Focus, pessoal, em relação lá às expectativas do mercado, a Selic em maio de 2025 chega a 14,75%. Também existe a possibilidade aí, de acordo com as expectativas do mercado, somando aí com a informação de que o Copom pretende majorar aí em menos de 1 ponto na próxima reunião. Então, é possível também que a Selic chegue lá a 14,75%, de acordo com as expectativas aí do mercado, tá? Essa informação, como podemos ver aqui no Boletim Focus de 14 de março de 2025. Por enquanto, o alvo segue lá em 15%. Vamos esperar aí mais uma semana a divulgação da ata desta última reunião do Copom, para ver aí quais são os indícios, não é? Os indicativos do Banco Central em relação ao aumento da taxa Selic. Por enquanto, entre 14,75% e 15%. Voltando aqui para o relatório do CDI 11, pessoal, já sabemos que a Selic está em 14,25% ao ano. Em relação aos comentários da gestão, pessoal, nas estratégias de alocação aqui do fundo, ele iniciou aí 5 novas posições de 5 emissores, tá? O primeiro fica lá para a Ecovias dos Imigrantes, o segundo para Raposo Tavares, Belo Monte Transmissora, Colombo e Sonora. E segundo a gestão também houve o aumento aí de outras exposições. Para março, a gestão espera aí a liquidação de 2 ofertas primárias
reforçando aí a estratégia de diversificação do fundo. Com todas essas movimentações, pessoal, a gestão ressalta aqui que o spread de crédito se manteve em 1% ao ano e a duration aumentou para 4 anos e o caixa diminuiu para 8%, o que é muito positivo porque aumenta a alocação, principalmente se considerado aí o cenário de alta da taxa Selic, tá? O que influencia demais aí o CDI, na qual o CDI 11 é indexado. Em relação às distribuições de rendimentos, pessoal, como comentamos, 1,16 por cota, pago agora no dia 18 de março de 2025, dando aí equivalente a 113% do CDI no acumulado do período em relação ao valor da cota patrimonial no fechamento de janeiro. A gestão continua informando aqui que segue com uma reserva robusta de R$ 4,18 que poderá ser utilizada aí em distribuições futuras. Então, pessoal, a Sparta tem o hábito de não distribuir caso a cota patrimonial decresça lá os R$ 100. Então, por enquanto, ela chegando aí a R$ 104,18, essa margem de R$ 4,18 é elegível para distribuição. Então, segue aí num patamar bem tranquilo, né? É bem provável que este patamar será melhorado aí com o aumento da taxa Selic, o que, atrelado ao aumento das alocações, deixa o fundo aí também numa situação bastante tranquila, né? Segundo a gestão aqui, espera seguir distribuindo mensalmente pelo menos 110% do CDI até o fim do primeiro semestre de 2025. Então, desta informação, pessoal, podemos extrair que é provável que virá aumento de rendimentos aí no CDI 11, tá? Então, cotista do CDI 11, atenção. Depois do aumento da taxa Selic no dia 19 de março de 2025, o CDI 11 aqui, bem provável que manterá aí uma crescente de distribuição, distribuindo pelo menos aí 110% do CDI até o final do primeiro semestre de 2025. Bastante interessante, né? A gestão ressalta aqui também que nos últimos 12 meses o CDI 11 realizou distribuições de R$ 15,28 por cota, o que resultou aí um dividend yield de 15,4% ao ano, equivalente aí a 138% do CDI. Para fevereiro, pessoal, a rentabilidade do Sparta CDI foi de 121%. Isso porque o CDI rendeu aí 0,99, no acumulado fazendo aí 122% do CDI, né? Em relação ao desempenho do fundo, pessoal, desde fevereiro de 2023, como comentamos, ele segue aí na linha superior do CDI, chegando a 160% do CDI, o que é bem interessante. Nas atribuições de performance, pessoal, a gestão ressalta aqui que o fundo teve um rendimento de 1,2% impactado positivamente aí pelo componente de crédito. Segundo a gestão, o Sparta Infra CDI teve uma performance aí de 13,1% em 12 meses, superando o CDI aí em 1,8% no período. O maior impacto positivo veio aí do componente marcação de crédito, com um retorno positivo aí de mais 1,6%, reflexo aí da gestão ativa da carteira. No mês, como podemos verificar aqui, o total de rendimentos foi de 1,2%, totalizando um desempenho total aí de 13,1% em 12 meses. Em relação à composição da carteira, pessoal, a maior exposição está lá para intervias, rodovias, fazendo aí 2,9% do PL, uma duration de 6 anos e meio, um spread de crédito aí de 0,7%, mas como podemos verificar aqui, o fundo segue bastante diversificado aí, na casa de 142 ativos na carteira, incluindo aqui o componente de caixa, que está aí na ordem de 8,4%, mas a gestão vem fazendo aí um trabalho primoroso, né, em relação aí a diversificação da carteira, o que é muito positivo e reduz demais, pessoal, aquela relação risco-impacto que gostamos aqui no canal de não superior a 5%, o que é muito positivo. Em relação às alocações por setor, pessoal, ele segue aí liderando em saneamento com 12%, geração de energia 27%, mas ele também tem aqui açúcar e álcool, tem financeiro, tem óleo e gás, tem telecom, tem a distribuição de energia, tem a transmissão de energia também, tem um pouco aqui de indústria química e também tem lá o setor de logística e de rodovias, tá? Lembrando que 87% aqui das alocações estão para debêntures, mas ele tem aí algo de 8% em caixa e 5% aí em letras financeiras, né? As alocações por rating, pessoal, quase aí 40% são créditos AAA. Por fim,
Não menos importante, relembrar aqui que o fundo iniciou as operações em 2023, bastante novo ainda no mercado, tem uma taxa de administração de 1% ao ano, não a taxa de performance, o que é bastante positivo, e ressalto aí mais uma vez a rentabilidade alvo de CDI mais 2% ao ano. Fechou, pessoal? De CDI 11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando aí o fundo, principalmente em relação à taxa Selic, né, que chegou aí aos 14,25% ao ano. Isso influencia demais aqui na performance do fundo. É bem provável que virá aí um aumento na distribuição. Segundo a gestão, ela segue perseguindo aí uma distribuição de pelo menos 110% do CDI, o que é muito positivo. Então, agora é acompanhar esse desempenho, né? Verificar então também na próxima reunião se o Copom majorará a Selic para 14,75% ou para 15%. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Considere se inscrever. Deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Por hoje, de CDI 11 é basicamente isso. Fraterno abraço a todos. Até um próximo vídeo.